seja muito bem-vinda ao canal Diário do TST. Eu ajudo profissionais da área de segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente a aplicarem de forma simples as normas e programas da sua área em seu ambiente de trabalho. Eu sou Gustavo Vanck, auditor de Sistema de Gestão Integrado, técnico em segurança do trabalho e coordenador da área de Sistemas de Gestão Integrado. No vídeo de hoje, nós vamos tratar um assunto muito recorrente no dia a dia da área de segurança do trabalho, no dia a dia do técnico em segurança do trabalho, que é o que a gente busca evitar, é o que a gente sempre tem como prevenção, mas o inevitável pode acontecer, que são os acidentes de trabalho. Quem nunca em sua empresa teve um acidente de trabalho? Quem nunca em sua empresa teve um incidente ou algo que é de ruim, algo maléfico nas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores? Então, quando isso acontece, a gente, ou os responsáveis pela área de segurança do trabalho, tem que analisar e definir uma causa para isso e agir em cima dessa causa. Muitas vezes isso acontece de maneira muito simples. Pode ser que seja eficaz, pode ser que seja não. Mas, na maioria das vezes, isso acaba não sendo eficaz. Essa análise não é eficaz, ou seja, não resolve o problema, não atinge a causa raiz. E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente desses erros que são cometidos após a ocorrência de um ato indesejado, ou seja, de um acidente de trabalho. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer, né? Quando foi que você teve uma análise de causa raiz de maneira eficaz? Quando que você entendeu o problema, entendeu o porquê, a causa do acidente e realmente atingiu ou elaborou planos de ação que fez com que aquele acidente não se repetisse mais, né? Então, você pode colocar nos dedos de uma mão, eu acho que os acidentes que aconteceram e você foi eficaz na sua análise de causa raiz. Outro ponto é, por que eu tenho que trazer essa análise? Qual é o motivo de fazer uma análise de um acidente? A gente já deu uma deixa aqui, né, que é para que esse acidente não se repita, mas ele tem outros impactos, outros motivos, né? Um deles, por exemplo, é você não causar problemas na saúde do trabalhador e também não ter um dispêndio financeiro tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Se você faz uma análise de causa raiz efetiva e eficaz, provavelmente esse acidente não vai se repetir. E não se repetindo, esse custo com esse acidente ele vai ocorrer uma única vez. Esse é o fato, mas não é a realidade. É o que deveríamos fazer, mas não é a realidade. E outros benefícios que a gente tem, né? Você tem redução no afastamento, redução de doenças, aumento de produtividade, um dos grandes benefícios aí. Por que eu falo em aumento de produtividade? Porque se você tem um ambiente que ele vai te proporcionar salubridade, ou seja, um ambiente saudável, seguro, muito provavelmente os trabalhadores não vão se afastar, não vão se acidentar, vão estar ali trabalhando praticamente 100% da sua jornada para a produção. Lógico, isso envolve em outras situações, envolve outras causas, outras fontes, mas uma delas é o acidente, o afastamento, enfim, aquilo que vai trazer de maléfico para o trabalhador. E para começar essa brincadeira de entender quais são os principais erros numa análise de acidente de trabalho, eu vou elencar alguns aqui para vocês. O primeiro, você vai para a análise ou você vai investigar o seu acidente de trabalho da mesma maneira em todos eles. Ou seja, se você tem um acidente onde a gravidade dele é menor, onde o acidente não foi tão grave, você despende a mesma força, a mesma energia do que um acidente com gravidade maior. Exemplificando, eu tenho um acidente, estou trabalhando lá na área de expedição e tenho um funcionário que mexe com estilete e ele cortou o dedo de uma maneira superficial. Você vai lá
e analisa ele de uma maneira bem simples, né? Você olha para o dedo, conversa com ele, faz as suas anotações e descobre a causa ali num bate-papo e está resolvido o problema. Vai funcionar para esse caso? Muito provavelmente sim. Agora vamos para outra situação. Eu tenho na mesma área, na área de expedição, logística, galpão, armazém, seja lá o que for, e eu tô com um empilhadeirista manobrando e ele, por algum motivo, ele derruba a prateleira. E aí acaba destruindo todo o galpão porque uma prateleira, uma reação em cadeia, né? Uma prateleira vai caindo na outra, caindo na outra, caindo na outra, aí a hora que você vê, o galpão todo se foi. Tem muitos vídeos aí desses exemplos que eu citei. Né? Empilhadeirista que acaba, por algum motivo, acaba dormindo em cima da empilhadeira, encosta na prateleira e vai derrubando uma, vai derrubando a outra, aí a hora que você vê, tá o galpão inteiro em desastre. E aí você vai lá e você faz uma simples pergunta para ele. Da mesma maneira que você tratou o corte do estilete, você trata este acidente com a empilhadeira. Lógico, estou exagerando, né? Mas isso é muito comum. Você não utilizar a energia ou a força necessária para analisar esses dois casos. Então você vai ver que você tem que mudar a maneira de analisar. Se um acidente é mais simples, você vai tratar dele de uma maneira mais simples. Se um acidente é mais complexo, como esse que eu dei de exemplo, você tem que tratar de uma maneira mais complexa. Você tem que analisar melhor isso. E essas avaliações de acidentes com essa intensidade é muito comum, né? O segurança do trabalho, o auxiliar, o engenheiro vai lá, faz umas perguntinhas, 3, 4 perguntinhas e está resolvido o problema. E coloca lá como causa de ato inseguro, sempre a culpa no trabalhador. Ou na grande maioria das vezes é isso que acontece. E na verdade você não pode tomar esse tipo de atitude. Isso é um erro muito básico. Né? Você usar a mesma energia, a mesma força para poder analisar os diversos acidentes que acontecem dentro da sua organização. Então tomem cuidado com esse erro. É muito importante você saber dosar isso e poder analisar cada situação. Um segundo ponto é você, dentro do conhecimento da sua organização, você estabelecer pré-conceitos. Não é preconceito, é pré-conceitos. Aqueles conceitos que são pré-determinados, que estão na nossa cabeça, daquilo que você está tão acostumado a ver no dia a dia da organização, que você estabelece aquela rotina na sua mente e você acha que sempre vai ser aquilo. Não pode ser assim. E esse erro é muito comum também. Junto com aquele que eu falei anteriormente, a área de segurança do trabalho ou as pessoas que estão envolvidas com aquela organização, e mesmo quando você, por algum motivo, muda de emprego ou muda sua função dentro da organização, você estabelece alguns conceitos que na hora de você analisar esse acidente, você vai com isso pré-estabelecido. E aí você pode incorrer em algumas análises mal sucedidas. Você vai analisar uma causa e você, com esse pré-conceito, com esse conceito que você tem pré-estabelecido, você vai por uma direção e que na verdade pode ser outra. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que fazer nessa situação? Faça a limpeza, né? Você vai olhar para aquele acidente, para aquele fato, para aquela não conformidade e não julgue, não analise, não faça um preconceito na hora que você está fazendo esses levantamentos. Simplesmente abstenha-se disso e utilize metodologias, utilize o conhecimento que você tem da análise do acidente e não os conceitos que você tem pré-estabelecido. Falando em metodologia, um outro erro muito comum que os trabalhadores ou quem vai analisar os acidentes cometem é a falta de metodologia de análise e solução de acidentes ou solução de problemas. Né? Então, você deixar de usar uma metodologia, você vai analisar o acidente muito superficialmente. Você não vai na raiz. Você vai parar naquilo que eu estava falando da culpa do trabalhador. É ato inseguro. Então, o trabalhador que cometeu o ato inseguro, o problema é dele. E muitas vezes você vai ver que isso não é realidade. Então, use metodologias. E aqui eu vou deixar algumas dicas para vocês utilizarem dentro da empresa de vocês. Primeiro, né, inclusive eu vou deixar o vídeo aqui no link para vocês assistirem. Eu tenho o vídeo que fala do diagrama de Chicago. Então essa é a primeira ferramenta que você deve utilizar para análise e solução de problemas. Você pode estar se questionando:
Ah, Gustavo, mas isso daí é ferramenta da qualidade, é ferramenta de produto. Sim, ela foi desenvolvida e foi inicialmente formatada para análise e solução de problema de produção, de produto, mas que você consegue aplicar em outras áreas. Por exemplo, na área de segurança do trabalho. Se você pegar o diagrama de Chikawa e analisar e olhar para ele e entender como é que ele funciona, você vai ver que ele é uma ferramenta muito útil na área de segurança do trabalho. Né? Não só na área de segurança do trabalho, mas também na área de meio ambiente. Mas para análise e solução de problemas, é uma ferramenta que deve ser aplicada. Além dessa, você tem o 5 porquês, que é uma ferramenta muito simples de se utilizar e também muito eficiente, e o Brainstorm, ou Tempestade de Ideias, aí depende do nome que você encontra. São 3 ferramentas simples de serem utilizadas e que, em conjunto, vão te trazer uma série de benefícios. Você vai conseguir descobrir várias causas dentro de um acidente e você vai conseguir atacar várias frentes. E aí você vai resolver o problema do seu acidente e muito provavelmente você vai prevenir que aconteçam outros em outras áreas. Porque uma análise bem feita com essas 3 ferramentas, você vai ver que a linha de produção vizinha daquela que aconteceu o acidente tem algo semelhante ali. E aí você já consegue prevenir a linha de trabalho, a outra linha de produção. Então é muito importante olhar com essas ferramentas, utilizar essas metodologias. Se existem só essas 3? Não, existem inúmeras que podem ser utilizadas. Eu sugiro que você utilize essas 3 porque elas são muito simples, né? Você junta as pessoas que você precisa para analisar a causa do acidente. Ali no brainstorm você vai coletando ideias, independente se elas são coerentes ou não, mas você vai coletando ideias, vai deixando que o pessoal fale aquilo que eles pensam sobre o acidente e depois você faz uma análise crítica em cima de tudo aquilo que eles falaram. Então aí você vai conseguindo definir as causas raízes. E os 5 porquês também é a mesma coisa. Por que aconteceu? E aí, aconteceu por conta disso, por conta daquilo. E aí você vai respondendo esses porquês em cima de cada porquê que você vai respondendo, você vai chegando na causa. Normalmente, no terceiro ou no quarta pergunta que você faz, você já consegue chegar na causa raiz. Como que eu sei? Quando você não tem mais uma pergunta por quê. Né? Você vai fazer a pergunta e não tem mais a resposta. Então aí você já tem a causa raiz desse problema. Então você consegue, junto com essas 3, de uma maneira bem simples, chegar na causa raiz ou nas causas deste acidente. Então utilize metodologias. Não pare no achismo. Normalmente o RH está junto com a segurança do trabalho, então por conta de N motivos, N desculpas ou qualquer coisa que justifique, você vai sempre fazer algo mais rápido. Ou porque precisa produzir, ou porque está sem tempo, ou porque é preguiça, ou porque aconteceu outro acidente. Então você deixa de utilizar essas metodologias porque você precisa de um tempo, precisa de uma reunião, precisa envolver os membros da CIPA ou dos representantes que falam da segurança do trabalho. Então, isso vai ter um investimento de tempo, um investimento ali de você conversar e entender. Lógico, isso é uma etapa da análise, né? Tem outras etapas que é a descrição do fato, a abertura de CAT, conversar com o acidentado, conversar com o companheiro dele ou a pessoa que estava ali próximo do acidente, conversar com o superior dele, ver como que isso aconteceu, se ele tem algum problema social, se ele não tem, psicológico, isso tudo influencia no acidente. E você precisa entender como isso acontece. Se você olhar para o diagrama de Chikawa, ali tem 6 M's ou 6 questões ali que você vai colocar. Por exemplo, material, meio ambiente, material, maquinário, procedimento, são algumas situações, mas você tem que olhar para o lado social também. De repente ele virou 24 horas trabalhando, de repente ele não conseguiu dormir porque tem um filho novo e aí o filho novo passou a noite no hospital e ele ficou lá e depois veio trabalhar direto. Então tem todo um contexto que precisa ser analisado, que muitas vezes não é feito isso, né? Simplesmente olha para o fato que acontece, olha para a situação ali no momento e não se vai mais a fundo. Né? Então, esse é um outro erro que se comete muito. Né? Fica na superficialidade. Tomem cuidado com isso. Se você não olhar e ficar na superficialidade, você vai ver. Isso acontece no seu dia a dia. O acidente sempre vai se repetir.
não da mesma maneira, mas de maneiras semelhantes. Você vai ver que isso vai acabar sempre se repetindo e você não vai resolver a situação. Então, é outra coisa, né? Você não utilizar essas metodologias para análise e solução de problemas. Outro ponto também que é importante, isso está dentro da ferramenta do diagrama de Ishikawa, é o meio ambiente, ou seja, o local onde aconteceu o acidente. Você olha para o acidentado, o que ocorreu, mas não olha em torno do acidente, no ambiente de trabalho em si, né? Será que o ambiente está iluminado? Será que o ambiente é quente? Será que tem estrutura? Será que o piso está correto? Será que... Enfim, você tem uma série de situações ali que estão contidas dentro do ambiente de trabalho, dentro do prédio do ambiente de trabalho, que influenciam no acidente e acaba passando batido. Porque, de novo, foca no acidente e no acidentado. Não olha para tudo que está acontecendo ao redor. Quando você utiliza uma metodologia como essa que eu falei, você vai ser obrigado a olhar para o meio ambiente, ou seja, para o ambiente que isso acidente ocorreu. Alguns exemplos eu já dei. Então, estrutura, temperatura, como que está o piso, se for um caso do exemplo que eu dei, né, da área de logística ali, se o piso está correto, se não está correto, enfim. O ferramental que ele está utilizando, isso também influencia bastante. E são coisas que acabam passando e a área de segurança do trabalho. Quando eu falo área de segurança do trabalho, envolve todos aqueles que vão, de alguma forma, analisar esse acidente, vão contribuir para a descoberta dessa causa raiz. Sempre acaba esbarrando em alguma coisa. Principalmente quando se fala em produção, né? Ah, preciso conversar com o supervisor, com o encarregado, com o chefe do cara que se acidentou. Esse cara nunca vai ter tempo, esse cara tá sempre correndo atrás de alguma coisa, esse cara tá sempre justificando que ele precisa da produção. Então, tomem cuidado com isso. Né? Tenham autonomia e responsabilidade em chamar esse cara e falar assim, meu amigo, você precisa me ajudar. Porque desculpa e justificativa todo mundo vai dar. E a consequência de você não analisar corretamente é a continuidade dos acidentes. Né? Então, quando você fala, consegui ficar um mês sem ter um acidente dentro da fábrica, todo mundo comemora. Mas não é isso. Você tem que comemorar quando você fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos sem ter um acidente e, se possível, nunca acontecer. Né? Então, olhe para o meio ambiente, olhe para o ambiente de trabalho. Outro ponto também é você fazer a análise do acidente, entender o resultado e não aplicar um plano de ação adequado. Né? Você vai olhar para a máquina, vai corrigir a máquina, mas não vai ter uma ação corretiva. O que é isso, Gustavo? Para os sistemas de gestão, e principalmente nos padrões normativos da ISO, você tem um capítulo ou um item na norma que fala de não conformidades. Não conformidade para a qualidade é produto errado. Não conformidade para o meio ambiente é geração de resíduo. Não conformidade para a segurança do trabalho é acidente de trabalho. Então, quando a gente fala em não conformidade, lá no padrão normativo ele tem uma regra, né? Ou você pode estabelecer uma regrinha para que esses resultados, esses planos de ação sejam eficazes e, se possível, eficientes dentro da aplicação deles. Como é que funciona? Que é o que ninguém faz. Você faz a análise do acidente, às vezes até aplica a metodologia e faz um plano de ação, mas isso tudo muito superficial, muito raso, só para preencher papel. Não é esse o objetivo. Tire isso da cabeça. Né? A análise de acidente você vai ter, e comparando com a não conformidade, você vai ter a descrição do acidente, você vai até a ação de correção, que é aquilo que você fez. Passei um curativo, mandei o trabalhador para o hospital, enfim, aquilo que você atendeu no momento para resolver o problema, naquele momento. Né? Depois você vai partir para análise de causa raiz, que é as ferramentas que eu sugeri para vocês, e depois você vai ter o plano de ação. Essa análise ela tem que ser muito clara, tem que ser profunda, porque é onde você deve atacar. E com base nessas causas, ou nessa causa raiz, você vai elaborar um plano de ação. Basicamente, plano de ação, atividade, responsável e prazo. Uma ferramenta que eu costumo indicar bastante que você pode utilizar dentro da sua fábrica
é o 5W2H. Ela é um pouquinho mais complexa que aquela que eu falei, mas ela é muito eficiente para a elaboração de planos de ação. Você consegue determinar quem, o que, quando, como, quanto vai custar ou quanto tempo isso vai demorar, e você aplica e responsabiliza e coloca a pessoa, ou compromete a pessoa que está ali analisando e que está se propondo a fazer algo. Então é importante você aplicar isso nos planos de ação, vai ficar muito claro. O que normalmente não se faz, né? Você não tem um plano de ação elaborado após um acidente, né? Como eu falei, você só faz a superficialidade. Não pode ser assim. Você tem que aprofundar. E o plano de ação é a mesma coisa. Plano de ação, eu vou colar, corrigir, o mês que vem eu faço isso. Não. Coloque no papel. Escreva o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, qual que é o prazo para começo, qual que é o prazo para fim, quanto tempo isso vai ter de investimento, ou quanto tempo isso vai ter, quanto vai ter de tempo para poder se tratar isso. Então, olhe para essa ferramenta e aplique. Depois disso, você vai fazer a sua análise dos planos de ação. Então, você tem todo o cronograma ali. Depois que terminou aquele prazo, você vai verificar se o plano de ação foi efetivo ou não foi efetivo. Isso é outro ponto também muito importante dentro da segurança do trabalho. Não é feito, ou poucas empresas fazem de maneira adequada. Você verificar a conclusão do seu plano de ação. Chegou no prazo lá, foi concluído? Não foi concluído? Foi adiado? Por que foi adiado? Ou não vai ser executado? Por que não vai ser executado? Porque nessa hora você vai verificar se aquele plano de ação funcionou. Se não funcionou, alguma coisa na análise de causa raiz estava errada. Ou não foi profunda, ou a causa realmente era outra. Então volta-se para o estudo e se elabora e se encontra outras causas e define-se outros planos de ação. É essa a metodologia que deve ser utilizada numa análise de acidente. É muito importante isso e que não é feito, né? Então, se você quer ter êxito e se você quer realmente reduzir os custos com afastamento, com doença e mesmo com o FAP da empresa, faça a análise de acidente de maneira correta. Depois disso, outro ponto que também não é feito e é muito importante, e eu digo para você que dentro da área da segurança do trabalho é um dos pontos mais relevantes, principalmente para o profissional da área de segurança do trabalho, que é a comunicação. Você foi lá, você chamou a CIPA, resolveu e morreu ali dentro. Não. Utilize da comunicação dentro da sua organização. Uma comunicação clara, objetiva e assertiva. Se você teve um problema, comunique para todos que houve um acidente. Está sendo analisado. Depois que você analisou, comunique isso, transfira isso para as pessoas. Porque quando você comunica que houve um acidente, comunica as causas e comunica os planos que está sendo elaborado para a solução desse acidente, que ele não se repita, né? Você vai comprometer todos que estão ali. Ou você vai trazer esses profissionais que estão ali realizando atividades a contribuírem para que tenha-se uma ação ou um plano de ação mais eficaz e mais eficiente. A transparência dentro da organização, na área da segurança do trabalho, é extremamente importante. Porque se você tem um colaborador que sofreu um acidente e tem outro que conhece o processo e ele tem uma outra visão, se você não comunicar e não chamar essa pessoa para conversar, o conhecimento vai ficar com ele. E aí ele não vai passar esse conhecimento para frente. Não passando esse conhecimento para frente, você pode ter um problema de repetição depois do acidente novamente. Então é muito complicado você não comunicar. Tem muita empresa que faz isso, né? Aconteceu um acidente, fecha ali, resolve, não comunica. Errado. Você não envolve as pessoas, você cria um clima ruim dentro da organização, porque fica aquele diz que me diz, que daquela rádio peão que todo mundo sabe, né? Aconteceu acidente, foi por conta do colaborador, não foi por conta do colaborador, que é outra coisa que também acontece muito, né? E isso é uma coisa que você tem que mudar dentro da organização. É o comportamento voltado para a culpa. Você vai sempre culpar alguém e muitas vezes não é problema de quem se acidentou. Muitas vezes o problema está no processo de fabricação, na máquina que não foi feita a manutenção, na iluminação que é precária, na ventilação que é complicada. Então,
Comunique isso, traga as pessoas, colete os dados. Você vai conversar, como eu falei, com o acidentado, com o supervisor dele, mas converse com outras pessoas dentro daquele setor, porque de repente pode ter uma outra visão e você vai conseguir entender melhor as causas deste acidente e aplicar isso dentro da sua empresa de maneira efetiva, né? Tudo isso para contribuir para que você possa ter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Porque se você não fizer isso, e outra, onde que eu posso comunicar? Né? A gente está falando de comunicação, mas onde que eu posso comunicar? Quais são as ferramentas que eu utilizo para a comunicação desta análise, desses acidentes, enfim, de tudo que acontece dentro da organização? Existem ferramentas muito básicas, né? O DDS é uma delas, aquele diálogo diário de segurança, que pode ser semanal, quinzenal, depende da cultura e da característica da sua organização. Então, o DDS funciona muito. Eu já presenciei, já vi empresas que eles fazem um briefing, em vez de ser 5, 10 minutos, faz meia hora de DDS. E nessa meia hora de DDS, relata-se tudo o que aconteceu no dia anterior, né? Então, se aconteceu um evento de acidente ou não, relata-se ali. Se teve alguma melhoria, relata-se também nesse DDS. E pega-se a contribuição dos demais que estão ali naquele DDS. Então, também é uma maneira de você coletar informações para melhorar o ambiente de trabalho. Nas reuniões da CIPA, que são obrigatórias, conforme NR5, então ali você vai ter a discussão da CIPA para os pontos de melhoria e você vai levar, além do PPRA, né, que vai ficar extinto e no ano que vem ele vai ser substituído, você também tem a análise e a discussão de causas de acidentes ou dos acidentes que aconteceram e o que deve ser feito e acompanhamento da CIPA. Isso é muito importante. Mas Gustavo, minha empresa não tem CIPA. Mas se não tem CIPA, vai ter alguém que fale sobre segurança do trabalho. Então, nessa reunião também você consegue comunicar. Se sua empresa tem essa característica, essa preocupação com segurança do trabalho, você pode colocar num quadro de aviso, você pode colocar na portaria, você pode estabelecer procedimento de comunicação. Isso é importante e faz diferença quando você tem uma comunicação assertiva, quando você tem uma comunicação clara e transparente. Reforçando, se você faz essa comunicação dessa maneira que eu falei, os colaboradores, os trabalhadores, eles vão estar envolvidos com o processo de segurança do trabalho. Isso é muito positivo para a área. Você consegue melhorar a área porque vão existir várias cabeças que vão trazer sugestões de melhoria para dentro da organização. E isso, o reflexo disso é num ambiente seguro e saudável, que é o que a gente procura. Não resolver problemas com o acidente, mas sim preveni-los. Então, essa é a maneira que você vai conseguir prevenir esses acidentes. Lembrando sempre, né, não transfira a responsabilidade da segurança do trabalho para esses trabalhadores ou para a CIPA. A responsabilidade é da segurança do trabalho. Mas a partir do momento que você tem os trabalhadores do seu lado, você consegue muita coisa e muita melhoria junto com isso. Por quê? E uma característica, né? Não por quê, mas uma característica do técnico de segurança do trabalho, ou para quem está na área de segurança do trabalho, é ser um profissional de palco. Não é um profissional estrelinha, não é um profissional que vai lá para aparecer, encher o peito e falar eu sou técnico, eu sou da área de segurança do trabalho. Não, muito pelo contrário. O profissional da área de segurança do trabalho, eu falo que ele é de palco porque ele tem que conversar, ele tem que dar bronca, ele tem que ser amigo, ele tem que estar ali do lado para poder ajudar nos problemas e muitas vezes os problemas não são profissionais, são problemas pessoais e essa não é a nossa função, mas a gente acaba carregando isso com a gente. É uma característica do profissional da segurança do trabalho. E é dessa maneira que você consegue ajudar e melhorar o ambiente do seu trabalho. Já ouvi muita gente reclamando de técnico de segurança do trabalho que chega lá todo arrogante, pomposo, com um cacetete na mão, brincadeira, né, entre aspas, com um cacetete na mão, aplicando, fiscalizando. Isso daí é lá no passado. Hoje, a maneira de você tratar a segurança do trabalho é diferente e tem que ser diferente. A segurança do trabalho ela tem que estar junto com os colaboradores e junto com a empresa. Entender as características da empresa, entender a realidade da empresa e entender a realidade dos trabalhadores. Então é muito importante que essa união seja feita. Bom, eu fico por aqui, mas antes de partir,
eu falo para vocês, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Além disso, ative o sininho. Se você ativar o sininho, esse conteúdo ou outros conteúdos vão chegar antes para você aplicar no seu dia a dia. Mais uma vez eu fico por aqui e a gente se encontra nos vídeos. Ah, não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço.